Ciência dá futuro? Se esse tema te interessa, não sai daí que esse episódio é para você. Olá, seja bem-vindo ao podcast do For Health Lab, For Health Labcast. Esse é o nosso podcast sobre ciência, saúde e inovação. Se esses temas te interessam, fique ligado que a gente vai trazer diversos convidados que fazem ciência na prática, que trabalham com ciência aplicada na sua prática clínica. Vamos trazer pesquisadores, professores, profissionais de saúde e empreendedores também na área da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber para falar sobre esse tema, como que é a carreira de um pesquisador no Brasil, o professor Pedro Paulo da Silva Soares. Eu vou falar um pouco do currículo do Pedro Paulo. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, fez graduação em Educação Física na UERJ, mestrado em Engenharia Biomédica no programa de Engenharia Biomédica da COP, na UFRJ, e doutorado na USP em hipertensão experimental. Ele tem uma carreira vasta, desde a ciência básica, fisiologia básica até fisiologia aplicada. Foi coordenador da Confederação Brasileira de Remo, coordenador científico, mostrando também como que a ciência pode se aplicar ao esporte de alto rendimento. E fora do Lattes, ele é conhecido como PP, que é uma figura muito conhecida na Universidade Federal Fluminense, conhece também a universidade como ninguém, orienta diversos alunos de mestrado, doutorado e particularmente me orientou desde a minha iniciação científica, quando eu comecei no laboratório dele. E hoje nós somos parceiros aí em diversas pesquisas, tanto na UF como também parcerias fora do Brasil. Então, primeiro, eu queria te agradecer, Pedro, pela sua presença. Obrigado por subir a serra e vir aqui no nosso podcast. Prazer é meu. Obrigado pela apresentação, obrigado pelas palavras aí gentis. E é um prazer. Eu acho que nós da área de ciência, vir aqui participar de um podcast, além de ser um prazer, é quase que também uma obrigação nossa, né? Nós temos que estar sempre transitando em parceria com os colegas em diversos ambientes. Então, desde o laboratório, desde um biotério até a sala de aula e nas atividades que são das mais variadas. Então, como eu também me envolvo bastante em divulgação científica e também fazer podcast é uma coisa que me interessa, foi ótimo estar aqui hoje, conhecer aqui o teu projeto, essa montagem, é um prazer estar aqui. Legal, Pedro. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, né, para o pessoal que está assistindo a gente vai ter uma audiência aí de estudantes que estão na graduação, na pós-graduação. Como que é a carreira de um cientista, como que foi a sua carreira, né, desde da sua graduação, os desafios que você passou quando você fez a sua pós-graduação e até hoje enfrentando aí na luta pela ciência de qualidade numa universidade pública. Fala um pouco da sua carreira nesse sentido. Bom, aí eu vou ter que fazer então um retrospecto, porque a minha carreira foi bastante inusual, porque eu comecei fazendo engenharia química na UF. Foi meu primeiro vestibular. Depois eu mudei para arquitetura, fiz vestibular para educação física na UERJ, e aí fui aos poucos construindo a carreira mais ligada à educação física e à fisiologia do exercício, que era algo que sempre me interessou, né? Então, o problema de quem se interessa por muitas coisas, que é uma característica de cientistas, principalmente de área básica, é que eu tanto gosto de muitas coisas relacionadas à engenharia química, tenho interesse em áreas como física e artes, etc., coisas variadas, línguas, gosto muito de línguas, e nesse espectro você pode começar a entrar por qualquer lado e chegar lá na frente compondo aí um mosaico de atividades e também facetas da sua formação, né?
Eu comecei a investir mais diretamente na fisiologia do exercício. Foi num momento, inclusive, de vida complicado, que eu sofri mais de um acidente de carro, tive também um problema de insuficiência renal aguda por rabdomiólise, quando eu era remador ainda, no caso era remador do Flamengo na época, e aí tive uns percalços, mas aí a coisa foi indo e trabalhei também numa empresa, uma multinacional, na área administrativa, uma oportunidade que apareceu, eu estava numa situação meio sem poder recusar uma possibilidade, acabou funcionando, eu fiquei lá 2 anos. Mesmo quando eu estava lá, eu trabalhava no centro do Rio, eu já tentei voltar ao UERJ, ao curso de Educação Física, que eu tive que trancar por causa dos meus acidentes, eu tive que me recuperar, perdi um olho, e aí tive as disciplinas todas presas lá, né? Fui tentando resolver isso aos poucos e cheguei lá. Quando terminou meu contrato, que era um contrato temporário, e eu definitivamente eu sabia que não era aquilo que eu queria, eu voltei em peso para fazer meu curso lá de Educação Física. Na época era licenciatura plena em Educação Física na UERJ, mas eu sempre tive um interesse em pesquisa, em conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho desde moleque, desde garoto, porque felizmente eu tive oportunidade na minha infância e adolescência de ter muito contato com brinquedos educativos. Tinha um kit de química que eu adorava fazer aquela coisa, cores, sangue do diabo que chamava, né? Aquela cor, tinta que fica invisível e tal. E outros kits que eu ganhei de presente, de coisas que eu gostava muito de mexer. Inclusive uma coisa que eu adorava quando era moleque era aqueles aviões da Revell, de você montar o avião, colar, tinha um projeto, uma planta que você seguia aquelas instruções para montar o seu avião. E isso acho que eu carrego até hoje, que eu gosto muito de esquemas, de mapas, de coisas gráficos, essas coisas, eu sempre gostei disso. E eu sempre tive essa coisa de conhecimento. Eu vou fazer educação física, mas quando eu remava, quando era juvenil, já tinha na época uma revista que se chamava Revista da Confederação Brasileira de Remo, que sempre pegava umas reportagens, era uma coisa meio traduzida de outras revistas europeias, com métodos de treinamento e com reportagens sobre pesquisadores, sobre indivíduos que investiam em conhecimento científico aplicado ao treinamento. Eu adorava isso. E quando se perguntava, mas você vai querer fazer o quê? Como é que você vai trabalhar? Você vai para uma academia, vai para uma escola? Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas são desmotivadas, porque sempre alguém vai falar, como já ouvi isso dos meus pais, mas quantos no mundo fazem isso? Quem que investe nessa área aí tem sucesso e tal, é feliz? Era uma imagem de você ter um emprego mais garantido, mais certo, uma lógica mais palpável para a maioria das famílias, né? Então, e eu não posso nem reclamar porque é uma família que teve uma cultura bastante razoável, classe média, de Niterói. Meu pai foi da época que estudou em colégio público, que ele estudou latim, então ele conhecia poesia, era um cara bem assim antenado. Mesmo assim, a imagem que as pessoas tinham era uma coisa inalcançável de ciência. O que é ciência? O que é fazer ser um pesquisador? Não se fazia ideia do que podia acontecer, vir para a carreira de uma pessoa nesse sentido. Então foi bastante arrastado até o momento que eu tive aquela decisão já com 20. Eu já entrei na educação física foi com 17, 18, eu entrei com uns 20 mais ou menos, já sabia mais ou menos para que lado eu queria ir. E quando eu retornei para valer, eu retornei já investindo pesado. Investindo pesado, que eu digo, é dedicado a querer fazer uma monitoria, querer fazer um projeto de pesquisa. E felizmente encontrei o professor, que praticamente é um colega, né, na época, que foi meu orientador de monitoria e também de um projeto de iniciação científica lá na UERJ. E ao mesmo tempo, quando eu tinha colegas também que trabalhavam na reabilitação cardíaca do Fundão, eu também fui para o Fundão procurar oportunidade, e tive oportunidade na reabilitação cardíaca do Hospital Clementino Fraga Filho, de uma bolsa de iniciação científica. Então, na verdade, eu estava em
na UERJ e na UFRJ, né, fazer iniciação científica, monitoria, e fui então me dedicando cada vez mais a fazer primeiros projetos de pesquisa. Então tem uma coisa que é interessante, meu primeiro projetinho que foi na UFRJ foi ajudando uma mestranda que estudava HIV. E nós tínhamos testes autonômicos, testes de controle cardiovascular na época, que aplicamos esse grupo e a coisa não saía. E aí eu entrei para trabalhar nisso, a gente conseguiu se mobilizar e saiu um resuminho que foi para Holanda, assim. Então aquilo para mim foi uma conquista. E nós mandamos esse negócio sexta-feira, véspera de carnaval. que tinha que postar num correio, que tinha lá dentro do CCS da UFRJ, do Centro de Ciências de Saúde, tinha um correio lá. Então nós tínhamos que entrar no correio antes das 5 ou 6, não lembro qual é o horário, para poder postar para ir para o primeiro resumo no Congresso Internacional. E depois, sexta-feira, pegamos engarrafamento danado para voltar para pegar a ponte, eu e o Antônio Cláudio, voltamos para casa, e aí eu já tinha amigo meu me esperando para querer entrar no carro e ir para o carnaval. Era na sexta-feira. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar e decidido, as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, se encadeando, eu consegui uma iniciação científica aqui, monitoria ali, e aos pouquinhos eu fui construindo os primeiros trabalhinhos na graduação até conseguir terminar a graduação. Então isso aí foi um caminho que tudo funcionou. Então eu também não vou reclamar demais que eu demorei um pouco a entrar nesse circuito, porque foi uma demora necessária, né? Talvez tenha sido necessária e tudo aconteceu muito bem encadeado. Eu fui tendo um passo após o outro, conquistando as possibilidades de ter um dinheirinho naquela época, que era um dinheirinho que me resolveu bastante a vida, né? Eu conseguia pagar minhas coisinhas já até morava sozinho também, foi uma outra decisão importante. E aí eu comecei a ter mais um controle do que eu queria fazer na minha vida e investindo por esse lado, certo, apesar de algumas resistências lá, de família, etc. Mas aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fui investir no mestrado. Mas nessa época da iniciação científica, você já sabia que você queria fazer mestrado? Já era uma coisa que estava certa na sua cabeça, não? Acabou a iniciação científica, acabei a graduação, eu vou entrar no mestrado. Já sabia a área, por exemplo? Ainda estava em dúvida? Não, eu sabia que eu queria investir no mestrado. Eu tive até a oportunidade de trabalhar numa clínica, uma primeira clínica que teve no Rio de Janeiro de reabilitação cardíaca, de exercício, etc., por 1 ano. Foi na montagem da clínica, mas conforme esse ano foi terminando, eu já tinha colado o grau, abriu uma seleção para engenharia biomédica. Porque aí tinha uns contatos, de amigo, não, por que você não faz então na engenharia biomédica, já que você tem uma base na engenharia química, você tem alguns conceitos assim de matemática, etc., que pode ser uma coisa interessante. Então a engenharia biomédica do Fundão teve um processo seletivo lá em janeiro, que tinha um mini curso, né, de matemática básica para poder entrar no curso. Eu fui aprovado, entrei e aí comecei um mestrado no programa de engenharia biomédica. Aí eu abandonei a minha atividade, que seria numa iniciativa privada como professor de educação física, um membro do staff dos profissionais de saúde, aí treinando e avaliando atletas, pacientes, pessoas variadas que estavam não era uma academia e também não era uma clínica com pacientes tão graves. Então foi uma ótima experiência nessa sequência que eu fui, aos pouquinhos, fui construindo. E como surgiu a engenharia biomédica, né, na sua vida, assim? Porque você fez graduação em educação física e mestrado em engenharia biomédica. Então isso não é muito comum, na verdade não era muito comum, né, na época, hoje talvez um pouco mais, mas como que surgiu assim, esse primeiro contato, esse interesse? Olha, quando eu estava na época no hospital, na reabilitação cardíaca, o meu amigo que também conhecia um professor da engenharia biomédica que estava tentando montar dentro do hospital um setor
de avaliação de engenharia pulmonar. Era o Marcos Vidal Mello, que era engenheiro e médico. E tinha investido direto na carreira de professor da COP. Então, ele tinha interesse em exercício, ele tinha interesse em ergospirometria, ele tinha interesse na engenharia pulmonar, de fisiologia, fisiopatologia, e o exercício incluía nessa possibilidade. Então, entre as possibilidades que eu tinha, uma delas seria ir para a biofísica, que eu cheguei a ser aprovado no processo seletivo, mas na época quem seria meu orientador não era cadastrado no programa, e aí se criou um impasse. Eu acabei então desistindo dessa ideia. Eu iria para uma área completamente diferente, provavelmente uma área experimental, experimentação animal, e muito provavelmente aqui em endocrinologia, alguma coisa assim, que seria alguma das possibilidades que eu estava imaginando lá. E aí eu relaxei, passei aquele ano na clínica, trabalhando mesmo, montando as coisas na clínica, e depois fui para a engenharia biomédica. Por quê? Porque sinalizaram, olha, o perfil que você tem uma base de matemática, você tem interesse por equipamentos. Isso é uma outra coisa. Eu sempre me interessei em como funcionavam os equipamentos, em consertar e dar um jeito. Levava ferramenta para poder botar as coisas para funcionar. Acho que é uma coisa também que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, desde garoto, porque além da montagem dos brinquedos e tal, que eu também mexia em bicicleta, eu tinha moto muito cedo. Eu com um amigo vamos trocar o motor da moto, vamos fazer um novo pistão. Então, nós mexíamos muito nisso e eu gostava desse negócio. Então, lá é um perfil que acho que você pode se dar bem num programa desse tipo, que eles aceitam o pessoal da área de engenharia e exatas e aceitam o pessoal da área de saúde. Basicamente, médicos, professores de educação física e fisioterapeutas. Então, eu conversei com um possível orientador, vem aqui, faz o processo. E nisso aí eu fui entrando como uma possibilidade que acabou não dando certo, porque ele mesmo resolveu se mudar para os Estados Unidos. Ele quis ser médico, ele quis retornar de ser um cara com doutorado e pós-doutorado, voltar para a clínica. Ele quis fazer a residência. Ele foi ser residente nos Estados Unidos. Então, isso aí mudou um pouco. Eu saí da pulmonar e fui para o processamento de sinais para fazer meu projeto de mestrado. Entendi. É bem interessante porque quando você traz essas questões de infância, né, a gente começa a ver que faz todo sentido a criança, por exemplo, ela ter o contato com brinquedos, né, com coisas que vão despertar a criatividade, e na era atual faz mais sentido ainda porque a criança hoje está muito em frente às telas, né? Então, né, só para pegar um pouco desse gancho, o que você acha assim, que é importante, o que a ciência também pode ajudar nesse sentido, né? De que, na verdade, a gente está falando aqui de ciência no podcast, pessoas, né, não muito adolescentes, mas que já está na graduação, pós-graduação, pessoas mais velhas, mas não estão falando para crianças. Como que a ciência poderia falar com crianças, talvez com brinquedos, com atividades mais lúdicas? Queria que você falasse um pouco nesse sentido. Esse aspecto eu acho que é fundamental, que é a criança, até o adolescente, mas preferencialmente desde criança, é ter oportunidade de mexer com coisas que aguçem a curiosidade e ter experiências de sair da coisa que é abstrata, de telas e etc., e para coisas mais palpáveis. Aquela coisa que todo mundo fala aqui, que parece até meio clichê, né? De precisa brincar na rua, hoje em dia ninguém mais vai para a rua, ninguém brinca, ninguém vai num parque, coisa e tal. Isso é verdade, porque essa experiência de física, de subir nos brinquedos, de pegar um balanço. Resolver problemas também. Resolver passar num labirinto ou num desses brinquedos, você tem que pular e avançar uma casa ou outra. Uma coisa simples, que é um balanço ou uma gangorra, isso aí tem uma coisa de experiência, de conceitos de física
e brincadeiras que as crianças vão tendo a experiência de interagir com outros amigos e outros colegas, mas também com o mundo ao seu redor, isso é fundamental. Então, o que nós precisamos trazer, e isso eu procuro ainda fazer em alguns dos nossos projetos. Tivemos até uma experiência lá no bairro, lá perto de casa, no Natal das Crianças, lá em dezembro, no bairro do Matapaca, em Niterói, e que eu montei a tenda e levei as coisas para lá, levei um remergômetro para as crianças brincarem, mostrar para elas, olha como é que é, aqui você está gerando força, você está gerando energia, botamos um eletrocardiograma, medimos frequência cardíaca, levamos bonecos e órgãos, células, para as crianças verem e terem esse contato mais direto com alguma coisa que pode ser discutida do ponto de vista teórico, mas levando para um aspecto mais palpável e próximo da realidade. Então, a própria criança sentir o seu coração e tentar entender por que isso está acontecendo, tentar também olhar no coleguinha e ver aquele boneco, onde é que você imaginou que estava aqui o seu estômago. Tudo isso tudo isso, mas não só isso, e tem muito mais coisas que são necessárias para as crianças se aproximarem do conhecimento, se interessarem pelo conhecimento, porque nós estamos num mundo hoje que é muito de facilidade, superficialidade. Exato. E aí essas oportunidades elas têm que ser construídas e tem que acontecer não dentro da escola, mas também fora da escola. Se nós pensarmos em famílias de trabalhadores com maior dificuldade financeira, mais pobres, isso é bastante difícil. Eles não vão ter tantos livros dentro de casa. Eles não vão ter brinquedos. Talvez vai ter um brinquedo ou outro, mas não brinquedos desses que a gente gosta de presentear, né? De livros com aspectos mais didático-pedagógicos, brinquedos que tenham algum conteúdo de aprendizado. Então, isso é bastante difícil. Então, nossa missão, inclusive quando se fala de divulgação científica, é trazer o nosso universo para perto dessas pessoas, do público de maneira geral, e também eles para dentro das instituições. E aí, quando se fala de divulgação, até a frase que eu escutei agora foi meio cética de uma colega no Congresso na semana passada, que muita gente está usando divulgação científica para simplificar demais o conhecimento e passar ideias muito fáceis que não estão consolidadas e que não são necessariamente verdadeiras ou que não condizem com o que seria realmente conhecimento científico. Então existe uma preocupação em não querer passar para a população que todo mundo quer coisas definitivas, né? A verdade absoluta. Não, então isso que funciona. É assim que as coisas acontecem. Todo mundo quer isso. Uhum. Então isso tem que ser evitado. E a ciência, basicamente, ela às vezes é difícil de digerir porque ela é provocativa. Ela não vai te dar uma resposta absoluta. Ela vai te dar elementos para você construir um raciocínio e buscar mais conhecimento e respostas para as suas perguntas. Mas todo mundo quer uma coisa assim meio definitiva. Então é isso que você vai fazer, isso que é verdade, isso que funciona. E aparecem soluções mirabolantes ou miraculosas que não acontecem. É um processo, né? Eu acho que, na verdade, trazer um dos pontos fundamentais é trazer a comunidade, como você falou, para dentro das universidades também, educar pela ciência, né? Ter um processo de educação que não é um processo rápido, é um processo lento. Às vezes uma ação ou outra de divulgação científica sozinha não vai fazer nada, né? Então acho que esse é um desafio, né? E é um desafio para todos os pesquisadores, né? De como traduzir o conhecimento sem deixar de falar de conhecimento científico, né? Sem deixar de falar de ciência, senão, na verdade, a gente vai estar
enfim, simplificando demais, como você falou. E a experiência nesse evento, como é que foi a experiência da comunidade? Você falou das crianças, mas e os pais também participaram? Você teve mais gente ali se interessando? Já tem uma previsão para fazer novamente também esse evento? Ou outros parecidos? O que eu achei é que os poucos pais participaram, as crianças gostaram, se interessaram, mas eu percebi muito dispersas, assim, estava esperando Papai Noel, então isso aí também confundiu um pouco. E o que eu reparo é que quando a pessoa já está numa fase adulta, que não teve essa aproximação com o conhecimento, eles são mais reativos ou pelo menos se distanciam mais. É uma coisa que eles têm dificuldade de querer procurar se envolver e alcançar, que faz parte de um mundo um pouco diferente. Então, por um aspecto, foi interessante porque teve uma mobilização da criançada, eles puderam ver algumas coisas ali, meio assim, tateando, mas já estão me chamando para outra. Então, provavelmente vai ter uma outra agora no próximo Dia das Crianças, em que devem querer que eu faça a mesma coisa, e que a expectativa é que tenha mais crianças, porque como é uma festa específica do Dia das Crianças, eu acho que eles têm uma mobilização maior. É preciso também nós estarmos integrados com a comunidade, lá no território, para nós irmos lá. Eles dificilmente vão entrar na universidade. A não ser quando isso vem através de escolas, que as escolas se mobilizam para vir com as crianças. Mas a população, de uma maneira geral, espontaneamente, é muito mais difícil. Acontece mais quando você tem a classe média, tá? Mas o pessoal trabalhador, o povo trabalhador, eles ficam muito no território deles e se distanciam, não se aproximam. Então, o negócio é a paciência de nós irmos entrando nesses bairros, nesses locais, nessas comunidades. E a minha intenção é fazer de novo agora. Eles também dependem de uma certa organização local, de terem outros auxílios que não só nós colocando uma tenda e levando cadeiras, algumas coisas. Então, eles dependem também de algum patrocínio, algum auxílio. Às vezes tem políticos que ajudam, às vezes tem a própria associação de moradores arrecadando alguma coisa, mas não é uma coisa simples. E aí, eu acho que o grande mérito de estar numa comunidade em que é tão difícil isso, se mobilizar as pessoas, é porque é justamente esse pessoal que talvez seja o maior beneficiado de uma intervenção desse tipo. As crianças que não veriam absolutamente nada relacionado à ciência, à anatomia humana, funcionamento do corpo, fisiologia e inclusive a minha intenção é trazer os colegas de outras áreas do conhecimento, que isso tem funcionado muito bem, inclusive no projeto Pint of Science, que eu organizo, sou coordenador em Niterói, que é um festival de ciência nos bares. Acontece uma vez por ano, sempre em maio, mas é em bar e é à noite, então é um público diferente. Às vezes vão crianças também, com a família, tal, para esses lugares lá para jantar e tudo mais. E isso tem sido bastante recompensador, porque, por exemplo, nós fizemos uma parceria com o pessoal da computação, falando de metaverso, falando de realidade virtual, inteligência artificial, vários grupos falando sobre coisas atuais e, inclusive, com demonstração de óculos de realidade virtual. Legal. Então, essas experiências, essas atividades, se a gente colocar para uma turma que ouve falar, vê muito pouco, mas dificilmente vai ter, mesmo estando muitas dessas crianças na escola. Majoritariamente escola pública. Algumas escolas públicas ali da minha região eu considero bastante boas, razoáveis, tem uma boa infraestrutura, funcionam muito bem, mas também carecem dessas parcerias com
com a universidade, com a academia. E é isso que eu tenho tentado, entrar nessas escolas e nesses territórios. Bastante difícil, mas a coisa vai andando. Então eu espero que agora, talvez seja em outubro, que vai ser a festinha das crianças, a gente consiga ter um resultado mais assim, robusto, assim, de participação. Legal. A primeira experiência no passado foi boa para aprender algumas lições de como tentar melhorar a dinâmica dessas atividades com esses grupos. Porque eu já tinha tido experiência na Quinta da Boa Vista, no Domingo com Ciência, na Quinta da Boa Vista, foi organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A UF foi, a gente conseguiu lá um ônibus, nós fomos. UF nas praças também, né? UF nas praças também, que tem esse modelo. Mas a depender de onde você vai, você pega territórios onde os frequentadores já são pessoas, famílias que têm alguma bagagem de cultura e cultura científica, de que se interessam, eles querem ver isso. Quando você vai para outros grupos, eles têm um distanciamento. É muito diferente, acham que aquilo talvez não seja para eles. Eles têm dificuldade de se mobilizar para se interessar por aquilo. As crianças são mais fáceis. Legal. Mas tem que ter um certo talento também. Sim, imagino. Bom, legal. São iniciativas que a gente realmente tem que divulgar, porque é a universidade saindo dos muros da universidade, né? São os pesquisadores falando de ciência de uma maneira descomplicada. E você comentou do Pint of Science. Na verdade, o Pint of Science é um evento mundial, né? Então, conta um pouco, assim, para quem não conhece o que é o Pint of Science, como que ele começou, como que você também se envolveu no Pint of Science. O Pint of Science é um festival que ele iniciou na Inglaterra. Um grupo de pesquisadores que eles faziam um tipo de programa que era os pacientes iam visitar os laboratórios para entender o que estava sendo feito do ponto de vista de conhecimento científico, de experiências, para atender a esses pacientes nos hospitais. Então era como se fosse uma atividade, né, uma instituição, sem muros. Então hoje é um dia de visitação, que as pessoas vêm de fora. Tem isso, a maioria das universidades tem, a UF também tem, que as crianças vão, geralmente visitas de escola. E nesse caso, eles tiveram a seguinte ideia: não, peraí, por que então nós não vamos ao encontro das pessoas na rua? E aí eles optaram o seguinte, era Londres, né, Inglaterra, vamos no pub. Então eles começaram a ir aos pubs para fazer uma atividade científica, apresentando num bar, no pub. E por isso que é o nome Pint of Science, que é aquele copo, aquela medida inglesa de chopp. Um Pint of Science. Então, isso começou a ser regular e começou a se espalhar por diversas cidades e depois diversos países. Então, sempre geralmente na terceira semana de maio, todo ano. O Brasil começou a aderir em 2015. Em 2017, conversando com os meus colegas, e nós estávamos falando, nós tínhamos que fazer uma atividade dessa, por que nós vamos fazer já tinha o UF na praça, vamos fazer uma atividade de botar os pesquisadores na rua. Aí, papo vai, papo vem, tem um Pint of Science, cara, por que nós não fazemos um Pint of Science? Só que aí ninguém se mobilizou. Aí fui eu entrar em contato com a direção do Brasil, o Pint of Science Brasil, e aí eu comecei a entender o tamanho do Pint of Science, como é que funcionava no mundo inteiro, funcionava todo mundo, todas as cidades do mundo funcionando nos mesmos dias, 3 dias de festival. Só que eu já tinha perdido o prazo de me inscrever para o ano seguinte, quer dizer, para 2017. Eu só poderia me inscrever para 2018. Então eu falei, faz o seguinte, eu vou fazer uma experiência aqui, só não posso usar o nome Pint of Science, porque é uma marca registrada. Então, em outubro de 2017, nós fizemos o dia C, o Dia da Ciência, porque havia um pedido para fazer uma atividade durante a Semana da Ciência, em outubro, e aí, na época, o pró-reitor, o Vitor Ferreira, falou, vamos então fazer essa atividade, que é uma demanda que todo mundo tem aí
do dia C, o Dia da Ciência, e vamos fazer o Dose de Ciência. Fizemos num bar em Niterói e foi um sucesso. Então foi bem legal e a partir daí então, para o ano seguinte eu já tinha aplicado e virei o coordenador de Niterói, é por cidade, não é por instituição, então a cidade de Niterói tem o Pint of Science organizado por mim, eu sou o coordenador com uma equipe, e nós começamos então a aumentar a cada ano o número de bares e o número de temas. Então hoje nós temos, não é só a minha área fisiologia do exercício, cardiorrespiratória, mas é o que menos tem. Tem física, tem química, biologia marinha, fisiologia, tem neurociências, tem antropologia, tem o pessoal que estuda afro-religiosidade, tem o grupo que estuda violência, tem economia popular, o que é a moeda araribóia, o que é a moeda lá, Mumbuca, lá de Maricá, como isso foi construída, a lógica de você ter uma moeda social. Então, tudo é incorporado num grande festival, com o perfil de ser um festival que é em bares. Então, é a característica dele, não é em escola, é em bar, e sempre à noite, 3 dias, segunda, terça e quarta. Isso nós mantivemos desde 2018, então já estamos aqui em 2025, eu já perdi qual é o número da edição que nós estamos, mas é uma coisa que é regular, e o bacana disso é porque você tem uma rede de comunicação entre todas as cidades do Brasil. O Brasil é o país que tem o maior número de cidades participando do Festival Pint of Science. É o maior. É o que mais cresceu e hoje é o maior. Maior que qualquer outro país. Então tem muitas cidades, muitas instituições participando. E aí é pena que é o seguinte, ele acontece uma vez por ano. Mas o modelo de atividades de rua, atividades em praças, em bares, etc., isso nós estamos dando continuidade. Eu tenho um projeto que é o Ciência Fora da Caixa, né? Que ele se propõe justamente isso. Então, nós vamos levar o Ciência Fora da Caixa para Dia das Crianças no Matapaca. O pessoal dos bares já pediu de novo em qualquer outro horário. E aí nós temos possibilidade de fazer outras atividades junto com outros eventos que estejam acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa dinâmica, ela como nós estamos falando aqui, ela tem que ser contínua. Certo. Então, é preciso ter uma cultura de que o tal do cientista, ele estava aqui semana passada, ele veio falar aqui de uma coisa super interessante que eu queria ouvir falar. Então foi essa coisa de já ter uma expectativa de que, olha, vai rolar um outro. Qual é o tema que vão falar? Eu quero ouvir. E é legal porque, na verdade, desmistificar um pouco esse cientista, né? Porque para a população em geral pode parecer aquele velhinho de jaleco com cabelo para cima que fica dentro do laboratório. Mas você falou de ciência em diversos âmbitos, né? Na educação, na antropologia, né, na história, na física, na matemática. Então, na verdade, o Pint of Science mostra um pouco disso, né? A ciência em todos os aspectos, né? Em todos os setores, né, da sociedade também. Acho que isso é uma coisa muito interessante. Mas para a gente continuar no nosso papo aqui, que a gente interrompeu um pouco, estava falando da sua formação, mas falando de infância, surgiu todo esse papo. Mas agora, né, saindo do seu mestrado, você foi fazer o doutorado em São Paulo. E como é que foi essa experiência em São Paulo? São Paulo é um grande centro de pesquisa no Brasil, no mundo, né, com grandes universidades. Eu queria que você falasse um pouco disso e já emendasse no assunto de um pouco de como é que está a ciência no Brasil, né, quais são as perspectivas. Fala um pouco disso pra gente. Vale a pena falar também do momento histórico. Por que eu fui para São Paulo? Porque quando eu terminei engenharia biomédica, eu tinha um interesse muito grande de voltar para uma área mais biológica. E aí tinha a oportunidade de fazer na Fiocruz. Acontece que coincidiu
foi uma época de governo, na época era o Fernando Henrique Cardoso, e que houve um corte drástico nas verbas para a ciência. Então, não tinha bolsa de pesquisa para doutorando. Então, uma única bolsa, que é a vagar na Fiocruz, ela já estava tendo como prioridade uma candidata que já era de lá e tal. Então, eu tinha opção. Ou eu começo a fazer um doutorado aqui sem bolsa e espero uma bolsa e vou conseguir dinheiro de outra maneira, ou eu tento ver outro lugar. E aí surgiu uma ideia, que foi a partir do encontro que eu e o Antônio tivemos num congresso da Federação da Sociedade de Biologia Experimental. Encontramos a Maria Cláudia Irigoyen lá, que tinha se mudado para São Paulo para coordenar o Laboratório de Hipertensão Experimental do Instituto do Coração, lá no INCOR. E ali parecia que já havia oportunidade, porque a FAPESP conseguiu... A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, assim como tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos várias FAPs. E a FAPESP sempre foi muito forte. O governo de São Paulo sempre deixou um percentual de arrecadação bom para a FAPESP e fui lá para conversar e ver a possibilidade. Não descartei a Fiocruz, mas não, podemos tentar aqui sim. Eu tenho interesse, porque estou me estabelecendo, então seria uma orientação aqui de São Paulo, não as outras que eu já tenho lá no Sul. E eu comecei 1 mês, 2 meses, 3 meses, apliquei e consegui. Então foi um processo relativamente rápido. Eu me mudei para São Paulo durante algum tempo, assim, ficava de segunda a sexta, né? Até conseguir, depois eu aluguei lá um quarto e me mudei para São Paulo definitivamente. Então foi uma oportunidade de conseguir um doutorado num lugar muito forte, mas numa área que eu não fazia a menor ideia, porque eu nunca tinha trabalhado com experimentação animal. Então eu tive que aprender a fazer cirurgia num rato. Segurar um rato lá, anestesiar o animal e tal. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu tinha uma formação aqui em educação física, em esportes, em fisiologia do exercício, com humanos. Eu fui para a área de processamento biológico de sinais, de sinar biológico, que era uma área mais de engenharia, de matemática, mas tratando dos sinais e não necessariamente com tanto contato Sim. com os experimentos. E depois eu fui para uma área de experimentação animal completamente nova para mim e comecei a investir nisso. Então, essa mudança se deveu num momento por escassez de recursos em alguns lugares, oportunidades em outros, em São Paulo, onde realmente eu acho que até hoje é considerado um dos melhores, talvez o melhor laboratório de fisiologia cardiovascular experimental é lá. E o Instituto em si tem uma estrutura muito boa também para experimentação com humanos, estudos clínicos. E isso foi uma experiência muito boa, porque não só a questão de ter recurso para fazer as coisas e ter uma bolsa, eu também pude interagir com os outros colegas de diversos outros projetos e projetos com humanos também, os mais variados, e também projetos com investigação mais clínica. Eu estava dentro do hospital, então no subsolo tinha a parte experimental, animal, e depois ia subindo e tinha humanos, clínica, etc. Então foi muito importante, inclusive porque eu não fiquei só transitando e conhecendo colegas do Instituto do Coração, dos laboratórios ali associados. Eu fui muito para o ICB, fiz disciplinas no Instituto de Ciências Biológicas da USP, transitei um pouco por outros grupos em São Paulo, eu fui fazer parte dos meus experimentos no Instituto de Farmacologia, lá da Unifesp. Então isso foi uma experiência muito produtiva, do ponto de vista de técnica, de método, de conhecimento científico e também de relação pessoal com outros grupos de pesquisadores. Isso é uma coisa que eu acho que é importante para tentar evitar daquela tendência que todo mundo tem de ficar sempre nos mesmos lugares e ficar naquele processo de endogenia em que você
escuta as mesmas coisas, conhece as mesmas opiniões, tem os mesmos debates e não vê a coisa um pouco de fora. Então, acho que nesse aspecto foi extremamente produtivo. Na época, quando eu estava saindo do mestrado, eu cheguei a pensar em tentar um doutorado no exterior. E na época, até tinha uma possibilidade ou outra, através de algum financiamento de agência de fomento, até tinha. Mas a oportunidade que eu tive lá no INCOR foi assim, não deveu nada de ter ido para o exterior, ter experiência em outro lugar. Então isso foi muito bom. É legal porque, na verdade, você traz uma coisa muito importante, que é o olhar para a ciência de uma maneira mais global, né? Às vezes, quando você está só no seu laboratório, a gente consegue até fazer isso nos congressos, né? Interagir com outras pessoas, mas fazendo um intercâmbio, que seja, hoje a gente também tem a possibilidade de fazer isso, né? Tem programas, você falou também do exterior, chamado doutorado de sanduíche. Eu fiz também doutorado de sanduíche e minha formação foi muito beneficiada também por conta disso. Mas também existe o doutorado de sanduíche no país, existe também a possibilidade de parceria entre os pesquisadores e os alunos transitarem em laboratórios. Uma coisa muito legal também que você falou é você transitar também entre disciplinas, né? Hoje a gente fala de ciência translacional, ou mais especificamente na área da fisiologia translacional. E isso é uma coisa que você já via lá, né, no INCOR há bastante tempo. E eu acho que isso é fundamental na carreira, né, de um pesquisador que está começando. Porque como você falou, né, voltando ainda para aquela questão das crianças, né, tudo hoje parece que é um pouco mais superficial, mais fácil, por um lado, né? Hoje a gente tem, por exemplo, não dá para deixar de falar da inteligência artificial, do ChatGPT, que facilita a vida, entre aspas, mas, né, a questão é muito mais profunda, né? Uma carreira de um cientista vai muito mais a fundo, né? E você conversando, falando da sua história, da sua carreira, a gente vê que não dá para ficar também muito na zona do conforto, ou achar que uma ferramenta vai resolver o seu problema científico, né? Mas, então, fala também um pouco agora como é que foi essa transição, né? E a escolha para voltar para Niterói e como você começou também a sua carreira agora como pesquisador, como professor da UF, né? Eu acompanhei o laboratório quase desde o início, né? Mas você já tinha começado no laboratório, que era um laboratório pequenininho, que foi crescendo. A gente tem um espaço bem legal lá na UF, mas como é que foi esse desafio, assim, de começar o teu laboratório, né? Também para o pessoal que está ouvindo e está nos programas de pós-graduação e quer ser cientista, quer construir uma carreira. Fala um pouco disso. Bom, foi bastante difícil por vários aspectos. Porque primeiro que eu estava em São Paulo, num lugar que era muito bom. Eu adoro São Paulo. Eu gostei de estar morando lá. Eu gostava de morar em São Paulo. E tinha oportunidade de pós-doc, tinha até de oferta de poder assumir um cargo técnico lá para me manter ainda em São Paulo. Então isso foi muito tentador. Sair de um lugar que eu tinha acesso a recursos, que eu gostava de estar lá, de trabalhar, era muito, muito, muito agradável a interação com as pessoas. Foi um momento, acho que único. Eu não sei se isso se repete hoje em dia. Eu acho que não existe mais isso hoje em dia na maioria dos lugares, de ter tantas pessoas dedicadas a projetos, cada um no seu, com orientadores diferentes. E então isso foi difícil decidir o que fazer. E só para não esquecer de falar, lá eu tive também a oportunidade de também ter que solucionar problemas, não só porque eu tive que aprender experimentação com animal, mas tinham protocolos que eu tive que desenvolver, que eu tive que ir lá para o Instituto de Farmacologia e mexer com radioativo. Perfeito. Trabalhar com o pessoal da engenharia da biologia molecular, lá da cardiologia molecular do INCOR, para fazer minhas preparações de coração, de átrio de rato. Então foram técnicas e relações bastante diversas e que a gente só consegue, não é passando um dia ou outro, não é em congresso, é vivenciando, pelo menos por algum tempo. Você deve ter passado por isso quando você foi para a Itália.
e também de construir coisas. Então, tinha uma estimulação elétrica do nervo vago que o negócio estava parado lá, nós tivemos que levar para calibrar. Então, o Mauro Shizima, que era o engenheiro que fazia doutorado na época, era engenheiro da bioengenharia do INCOR, estava fazendo um doutorado dele na Unicamp, e eu interagia muito com ele para resolver essas coisas, né? Então tinha que pegar as coisas. O Alexandre Tironi, que é meu amigo, que está hoje lá no ICB da USP, estava no laboratório Elisete Michelini, ele também construía eletrodos. Então nós fazíamos as coisas. Hoje em dia todo mundo quer tudo pronto. Hoje existe uma mistura de superficialidade com super especialização. Perfeito. A pessoa só estuda um canal iônico, a pessoa estuda uma via de sinalização e não sabe nem se aquilo que animal é aquele. É um rato, um camundongo, é um ser humano, mas não se sabe a coisa funcional. Então é super especializado. E eu sou da época que inclusive ainda peguei os grandes cientistas clássicos, né? Dr. Eduardo Moacir Krieger, e vários outros lá de Ribeirão, a própria Elisete. Eram fisiologistas clássicos que viam função, viam o todo. Então, essa formação eu achei que para mim foi muito importante. Hoje está quase que se tornando uma coisa em extinção e pouco valorizada. Porque agora se valoriza muito a molécula, isso, aquilo, uma técnica super sofisticada e se esquece de uma medida de pressão arterial, que é o que vai interessar. Bom, aí quando eu estava lá, para não fugir da tua pergunta, eu tive que decidir o que fazer, porque eu poderia continuar lá por mais algum tempo, mas eu já tinha um meu relacionamento com minha namorada, que hoje é minha esposa, Fabiana, e ela já estava empregada na UERJ, e tinha que decidir o que nós vamos fazer. Então foi um momento que, vou ter que, se eu continuar aqui, eu posso tentar sair daqui a um ano, ou eu posso começar a ficar, e vai ficar ela morando em Niterói, eu morando em São Paulo. A princípio tudo bem, mas ao longo prazo a gente não sabe o que isso não seria uma coisa que seria negativa para nós e até mesmo também para a vida, né? Para mim, porque é aquela história da zona de conforto. Vou ficando. Quando eu vejo, já estou aqui há 10 anos e isso poderia, não é muito do meu perfil, mas poderia cair numa situação de eu estagnar ali. Então, quer saber? Vou voltar para Niterói para pegar minha bagagem e começar a construir minha carreira em algum lugar aqui no Rio de Janeiro. Voltei desempregado, fiquei desempregado um tempo. Felizmente ela estava empregada. E porque mesmo com a bolsa FAPESP que eu tinha, não tinha pé de meia, não tinha poupança, né? Então, eu consegui voltar e logo depois consegui uma bolsa de pós-doc, FAPERJ, com o Antônio Cláudio Nóbrega ali no Laboratório de Ciência do Exercício na UF, lá no departamento que hoje é onde eu estou. E isso conseguiu me dar também um tempo de me acomodar e me posicionar. E aí foi o tempo de começar a ter as oportunidades de concursos em alguns lugares. Voltei para o Rio, as pessoas se lembraram de mim. Tá bom, você está aí, você veio para ficar, você gostaria de trabalhar com isso, gostaria de trabalhar com aquilo. E aí começaram a aparecer algumas oportunidades, né? Inclusive instituição privada, que me chamaram para montar um mestrado e tal. E quando apareceu a oportunidade de concurso para a UF, eu fiz. Eu tinha feito também um concurso para a UERJ, Educação Física, fiquei em segundo lugar, não teve mais vaga. E quando apareceu para Fisiologia da UF, lá no departamento onde eu estou, eu fui aprovado, não fui aprovado em primeiro lugar, mas a fila andou. Então eu consegui uma posição e comecei também em parceria lá com o Antônio, quando já tinha, até eu começar a conseguir meus primeiros projetos. Inclusive, primeiros projetos é o nome de um edital da FAPERJ, que foi o primeiro edital que eu ganhei, que foi criado justamente para os recém-doutores, né? Primeiros projetos. Então foi um dinheirinho lá para comprar um amplificador, uma coisinha assim,
Só que qual era o grande problema? Naquela época, foi em 2005, 2007, não tinha espaço físico para se fazer muita coisa. O espaço físico era muito restrito. Então, depois de muita briga, eu consegui um espaço que era lá naquele terceiro andar, que estava reservado lá para o pessoal da farmacologia, mas ninguém estava usando. Era um depósito. Né? Então, era um espaço que estava meio degradado, tinha cupim, tinha umas bancadas assim, um cheiro de mofo danado, mas era o que... é o que tem. Inclusive, não dava nem para botar ar-condicionado, nem que se eu comprasse o meu bolso, que a instalação elétrica não aguentava. Né? Desarmava o andar inteiro. Então, eu comecei a construir um laboratório, montar e ter alguns alunos, quando eu comecei a montar esse espaço. Então, eu abri um espaço de experimentação e de base para alguns alunos e fui tocando ainda em parceria com os colegas. Não tinha grandes equipamentos nessa época e começamos com muito pouco. Então, eu ganhei um cicloergômetro Monarch, aquele mecânico, e foram 2, 3 projetos de mestrado com aquele cicloergômetro. Então, que já era uma coisa meio... Né, do ponto de vista tecnológico, o negócio está ultrapassado, mas funciona, até hoje, funciona até hoje. E aí, com um equipamento ou outro que eu fui conseguindo, muito simples, foram começando a aparecer pequenos artigos, um projeto de mestrado aqui, outro ali, até entrar no doutorado. E aí eu fui começando a construir uma linha de pesquisa que envolvia controle neural da circulação, interações cardiorrespiratórias. Aí apareceram as ideias de usar a pressão contínua de vias aéreas, né, o CPAP, durante o exercício. Então, experimentamos isso e funcionou, e começamos então a ter os primeiros resultados, e eu fui tentando financiamento. Conseguir recurso, né, para tocar os projetos. Exato. Então, aos pouquinhos, eu já tinha começado já era docente do programa de ciências cardiovasculares, era cardiologia, depois virou ciências cardiovasculares. Eu entrei, acho que ainda era cardiologia. E aos pouquinhos fui tendo um aluno aqui, outro aluno ali, um projeto aqui, outro ali, e pedindo uma bolsa de iniciação científica, fui pedindo um projeto APQ1 da FAPERJ, fui pedindo um outro projeto, recusa daqui, não ali, universal. Consegui um universal, foi quando eu comprei um ergospirômetro, o universal do CNPq. Então, isso já deu uma virada de chave. Então, agora eu já tenho um equipamento próprio para fazer ergospirometria, exercício, o consumo de oxigênio. E aí foi aos pouquinhos, um eletrocardiograma adaptado, tudo muito construído. Sensores de força, de carga também, usando placa de aquisição national. Então, eram coisas que a gente não tinha equipamentos sofisticados, e tudo foi sendo montado e construído. Mas isso deu uma bagagem bastante grande para se virar em qualquer situação. Então, aí nisso aí eu já estava colocando tudo aqueles interesses de alguma bagagem de engenharia biomédica, de construção de sistemas, de processamento. Já estava entrando nessa possibilidade de criar um grupo, um laboratório que funcione com recursos escassos. E aos pouquinhos nós fomos pegando equipamento emprestado em algum lugar, participando de outros projetos maiores com outros colegas, grupos emergentes. Trabalhando em rede. Então, aos pouquinhos, eu comecei também a fazer experimentação animal, e tudo isso entrando com algumas parcerias para conseguir comprar alguma coisa. Então, tem equipamentos lá que um compra uma coisa, eu compro outra, e nós juntamos tudo e nós temos um equipamento. Então, ninguém consegue 100%, a não ser que tenha muita sorte ou tenha muito tempo
ganhando projetos para ganhar um projeto que compre um equipamento super caro. É muito difícil. Então, que no começo, principalmente, é muito difícil, você vai construindo aos pouquinhos. E aí isso é paciência e não desistir. É muito comum ouvir muitos colegas, eu não tenho nada aqui. Mas essa sala eu não quero. Não, eu quero. Eu quero. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, tem dificuldade, a energia elétrica não é boa, mas eu consigo fazer alguma coisa aqui dentro. Não tem, é isso que tem? É isso que eu vou pegar. E com o tempo, eu conseguindo dinheiro para reformar esse laboratório. Peguei dinheiro do meu bolso, botei parte elétrica, depois veio a direção da unidade, olha, tem um dinheirinho aqui para a gente fazer uma reforma do laboratório. E aí as coisas vão acontecendo. Não acontece de uma vez única. Não é uma coisa que você consegue de imediato começar do zero. E mesmo quando você acha que está começando assim do zero, aqui eu só tenho esse espaço aqui, eu vou pegar emprestado uma coisa com alguém, eu vou usar de algum colega, eu vou fazer uma parceria na UERJ, parceria dentro da UF, parceria até na UFRJ, e aos pouquinhos você vai conseguindo construir uma carreira e conseguir ganhar recursos para comprar os seus próprios equipamentos e continuar trabalhando em rede. Equipamentos que nós temos hoje no laboratório também são usados por outros colegas. E essa é a dinâmica. Então, é uma coisa que demanda dedicação, presença em laboratório e muita paciência para olhar a sua página lá no CNPq e na FAPERJ e ver negado, vira a página, negado, aceito, negado. Então, eu tenho muito mais recusas do que aceites. Porém, com todos os aceites que eu tenho, eu consegui hoje ter uma infraestrutura muito razoável, eu diria, boa, para poder fazer experimentos, fazer projetos. É muito interessante porque as parcerias que você foi construindo ao longo da sua carreira, né? Os lugares que você passou. Você falou duas coisas muito importantes, que é ninguém faz ciência sozinho, a ciência é feita em várias mãos. E um ponto muito legal, em comum, né? Mesmo quando você não tem recurso, é a criatividade, né? Você ter boas perguntas. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com você desde a iniciação científica, que é isso, a gente tem que ter boas perguntas. A ciência é feita disso, né? É feita de boas perguntas, de testar hipóteses, e não necessariamente de uma técnica ou outra. As técnicas, elas entram, os métodos entram para, né, ajudar a responder aquelas perguntas, né? E eu acho que isso é uma coisa que está faltando hoje em dia, né? E que a gente deve, nos programas de pós-graduação, sempre quando a gente falar de ciência e da formação científica, a gente reforçar isso, né? Que a gente tem que dar um passo atrás, muitas vezes, e, olha, vamos pensar exatamente de uma maneira mais filosófica até do porquê que a gente está fazendo isso, né? E aí, puxando um gancho até para já um outro bloco aqui da nossa conversa, né? A gente sabe que a formação científica é uma formação muito interessante, muito valiosa, muito rica, né? Quem passa por uma formação científica pode seguir um caminho mais tradicional de virar um professor universitário, ou trabalhar, né, com pesquisa. Teve muita gente também que se formou no Brasil, fez algum período no exterior, ficou no exterior, fez carreira no exterior. Mas pensando assim, no Brasil, né, numa maneira da gente tentar, inclusive, encorajar as pessoas de que a formação científica vale a pena, não só para quem quer ser professor universitário, né? O que, por exemplo, falando para o jovem que quer tá na dúvida se vai fazer uma carreira científica, se vai fazer mestrado, doutorado, e também para o empresário, né, que às vezes está perdendo uma oportunidade na sua empresa de empregar um mestre, um doutor, né, ou a gente vê até alguns editais do CNPq, da FAPERJ, que incentivam, né, empresas a contratarem mestres, doutores, né, enfim. O que você acha, assim, falando para esses dois públicos, né? Primeiro, assim, para o jovem que está querendo fazer uma formação científica, vale a pena? Ele vai conseguir colher frutos disso, né? Mesmo que não seja um pesquisador, um professor universitário, o que você acha?
Bom, aí nós temos que falar de formação. Formação. Por quê? O que hoje eu vejo muita gente desejando é o diploma. Por quê? Em muitas empresas, instituições, é valorizado, o indivíduo tem um diploma de mestrado, ele tem doutorado. O mais importante é a formação em ciência. E o diploma é uma consequência. Perfeito. Por quê? Daqui a pouco você vai ver que um monte de gente tem diploma. Agora, o que a pessoa faz? O que ela tem competência para desenvolver? Então, acho que a grande questão é essa. O que eu diria para quem hoje está na dúvida, se eu faço um investimento não é nem carreira acadêmica, é em mestrado, doutorado, em ciência. Sim, se você estiver interessado em conhecer o método científico, aprender coisas novas e isso te transformar num indivíduo mais capacitado ou com um leque maior de oportunidades para você aplicar na sua vida, seja lá onde for. Se for na carreira acadêmica, isso é praticamente mandatório, porque você tem que ter uma formação em ciência para continuar desenvolvendo conhecimento em ciência. Muita gente pode ter uma base de ciência boa, aprendeu, fez um bom doutorado e partiu para empresas. Algumas empresas querem ter indivíduos qualificados para ocupar postos que a qualificação delas vai ter um profissional mais eficiente, mais produtivo, etc. E pouquíssimas são as empresas que hoje querem um cientista para fazer ciência dentro da empresa. No Brasil. Então, se a gente excluir daí Embrapa, Embraer e Petrobras, o resto da maioria, eles até querem alguns indivíduos altamente qualificados, e aí vão buscar até indivíduos com doutorado, para poder ocupar postos chaves, mas não necessariamente para estar desenvolvendo ciência dentro, pode estar muitas vezes aplicando ciência. Certo. Então, alguns lugares ainda dificilmente você encontra, não é fácil, mas vai ter algum outro com um investimento seguinte, eu quero ter um cientista para produzir ciência aqui dentro. A nossa área farmacêutica não tem uma tradição disso, eles geralmente produzem medicamentos, mas que os laboratórios de desenvolvimento estão fora do país, são multinacionais, e aí o mercado para o cientista é muito limitado. Então, limitado se ele quiser fazer pesquisa. Eu quero entrar nessa empresa aqui para desenvolver um método. Então, tirando essas que eu comentei, o mercado não é tão amplo. Até aceitam e querem pela qualificação do indivíduo. Mas, às vezes, para fazer até outra coisa que não tem nada a ver com o que ele fez no mestrado e doutorado. Mas o cientista, uma vez que ele é formado no método científico, ele pode fazer qualquer coisa. Perfeito. Então, pode tanto fazer academia, ou como pode ir para o mercado de trabalho, porém, um indivíduo totalmente diferente, preparado para as novidades que vão vir. Então, vale muito a pena investir em ciência e em conhecimento por esse lado. Tanto que tem empresas que às vezes pegam um indivíduo lá direto na graduação e vão dar cursos, a empresa vai dar uma formação para eles, algumas para umas áreas mais específicas e outras não. Quero ter um indivíduo aqui com capacidade de entender a dinâmica do mercado, a dinâmica do conhecimento num mundo que é totalmente diferente. Certo. Então, nesse aspecto, a resposta é sim, vale. Investir na vida acadêmica, se a pessoa tiver o perfil de querer investir na vida acadêmica, sem ambições de grandes retornos financeiros, e muitas frustrações. Sim. Entendendo que vai ter muitas frustrações para manter o seu laboratório funcionando, suas linhas de pesquisa, financiamento escasso. Muitas vezes tem também a dificuldade de você captar alunos, que seriam os recursos humanos para tocar as coisas.
e as limitações das próprias instituições de pesquisa estão majoritariamente dentro das universidades públicas. 95% da ciência brasileira é feita nas universidades públicas, que têm seus problemas de financiamento. Estão todas subfinanciadas há muito tempo. Certo. Enfim, é um papo para várias horas, né? Eu acho que já está convidado para voltar, para continuar falando da ciência no Brasil, né? De desafios que a gente tem no Brasil para tornarmos realmente o Brasil um país onde se faz mais ciência, onde a gente se consome mais ciência, mas foi muito legal porque a gente conseguiu, né, nesse curto tempo, falar desde a escola, né, até a divulgação científica em bares, em locais, né, em espaços públicos, e falar também do que faz um cientista, a carreira do pesquisador. Então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está assistindo, ouvindo a gente. Público variado, né? Então, pessoas que não necessariamente querem seguir a carreira acadêmica, mas se interessam por ciência ou que estão escutando pela primeira vez. Uma mensagem final aí desse nosso papo. Bom, eu vou tentar ver se eu pego uma mensagem dentre muitas que eu acho que eu gostaria de falar. Você comentou um negócio no final aí que é importante. Tem gente que vai escutar, ouvir falar sobre ciência, mas não necessariamente quer ser cientista, mas pode ter interesse em conhecer o que a ciência traz para a sua vida. Perfeito. E eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje. É entender que existe conhecimento científico em tudo o que nós fazemos, o que nós consumimos, o que nós comemos, o que nós bebemos, o ambiente em que nós vivemos, construções, tecnologia de filmagem, de som, tudo isso tem investimento científico de anos. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo até no Facebook esses dias, um professor norte-americano falando o seguinte: isso aqui que todo mundo usa, provavelmente tem uns 5.000 cientistas que são responsáveis por o que nós estamos usando na mão nesse exato momento, um telefone. Não existe nenhum tipo de tecnologia hoje que a gente tenha acesso, que esteja no nosso dia a dia, que não tem embarcado ali décadas de conhecimento científico e que foi feito através dos institutos de pesquisa, das universidades e das empresas que investiram em conhecimento. Conhecimento não surge do nada. Então, ele não brota. Até mesmo o pessoal, mas isso aí a gente planta e dá na terra brasilis, quando o que se planta, tudo dá. Só que foi a Joana Dobenheimer, na Embrapa, que desenvolveu um método de fixação de nitrogênio pela planta e que permite economia de bilhões de reais em insumos para a agricultura e que permite hoje você plantar soja até no cerrado, que era um solo que era considerado inóspito para a plantação. Então, nós temos hoje uma produção agrícola agropecuária que é fruto de ciência. Nós temos petróleo. Por que a Petrobras foi lá furar o pré-sal, coisa que ninguém conseguiu? Porque na década de 70, a financiadora de projetos, a FINEP, lançou um edital para construir robô. 30 anos depois, você tem um robô da Petrobras chegando lá no fundo do oceano para encontrar um petróleo. Então, tecnologia de informação, até a própria IA, isso aí foi criado por cientistas. E está no nosso dia a dia. Então, é legal para as pessoas que não querem fazer parte de universidade, mas são cidadãos comuns, preste atenção e vê de onde que isso vem, porque é muito distante a vida de um cientista, aquela imagem. O que faz o cara? Ele está lá dentro da universidade, lá não sai do laboratório, mais ou menos. Nós saímos sim. Nós interagimos com o resto da humanidade, né? Inclusive não só com os nossos colegas, mas também com as pessoas que, através de atividades, eventos e o convívio, surgem perguntas.
Muitas das coisas que nós fazemos na universidade, muitas linhas de pesquisa, surgiram com bate-papo e perguntas e dúvidas da população. As mais simples. E as mais simples, às vezes, são as mais difíceis de serem respondidas. Então, eu acho que quem quer investir em ciência para ser cientista tem que pensar nisso. Eu tenho que procurar responder perguntas que aparentemente são simples. Eu tenho que ter métodos para responder essas perguntas de maneira objetiva, sabendo que eu não vou conseguir, dificilmente vou chegar no final, uma verdade absoluta, preciso entender isso, e que é preciso muita dedicação para chegar lá. E quem está olhando de fora vai ver aquilo, mas para que isso serve? É só pensar um pouco no dia a dia e procurar ver o que usa, o que consome, que vai encontrar ciência agregada a tudo que nós temos hoje em dia. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Pedro, pela conversa. Foi muito rico. Para você que está em casa, gostou desse episódio, curte o nosso canal, compartilha, ativa o sininho para as notificações, comenta também assuntos, pessoas que vocês queriam que viessem aqui falar, né? E ajuda a divulgar esse projeto, né? A gente está hoje no nosso primeiro episódio piloto, mas com certeza vamos ter diversos pesquisadores, pessoas assim como o Pedro que vão agregar bastante nos assuntos ligados à ciência, à tecnologia, à inovação, tá? Então, mais uma vez, fique ligado aí no nosso canal. Obrigado.